Gente, hoje nós vamos falar de sociedade, depois de tanta peleja aí com a nossa tecnologia, e essa tecnologia tem tudo a ver, tá? Então a gente vai falar, e é lógico que não podia, antes de mais nada, deixar de falar um pouquinho sobre o pensamento e vida, né? A Vânia olhou o livro, já bateu o olho ali, e é verdade mesmo, Pensamento e Vida de Emmanuel. A gente está fazendo um trabalho com alguns livros do Emmanuel, eu, Zé Renato, a Raquel, e aí a gente escolheu uns livros para a gente estudar a fundo, e o que você disse na sua prece, Vânia, é isso mesmo. A gente, quando a gente se dispõe a dar uma palestra, uma conversa, uma reflexão, né? Porque não é uma palestra, é uma reflexão, é um estudo, a gente acaba se aprofundando naquilo. E o Pensamento e Vida, eu não sei se todos conhecem, mas é uma cartilha escrita por Emmanuel através do Chico, solicitada, né, pelos amigos espirituais, solicitaram. E até os amigos encarnados mesmo chegaram para Chico e falaram assim: Chico, pede alguma coisa aí para Emmanuel que nos auxilie na nossa encarnação, que nos auxilie nesta encarnação, e aos amigos espirituais que sejam auxiliados numa próxima encarnação. E assim Chico fez, né? Pediu a Emmanuel, e Emmanuel trouxe essa cartilha, que às vezes fala assim: gente, mas é um livrinho tão fininho e com tantas lições que traz para a gente. E hoje nós escolhemos essa lição, Sociedade. Antes um pouquinho de falar das palavras de Emmanuel, né, de falar um pouquinho, entrar mesmo no livro, vamos ver o que nós aqui na Terra, né, o que os nossos dicionários dizem sobre sociedade. Sociedade é o agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua. E sociedade é o grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço, seguindo um padrão comum, coletividade. Então, a gente pensando nisso, nessa forma de falar, são assim, definições não só do dicionário, mas definições antropológicas, definições sociológicas, né? O que é uma sociedade? E a gente sempre comenta, nós vivemos em sociedade, nós buscamos o social, né? Porque ninguém vive sozinho, ninguém consegue viver sozinho. Isso a gente aprende dentro da doutrina espírita sempre, né? Que o espírito foi feito para quê? Ele foi criado para a evolução, ele foi criado para o amor. E a gente não consegue fazer isso sozinho, evoluir sozinho. E ali fala exatamente isso, olha, grupo de pessoas, agrupamento de seres que vivem num estado gregário, até marquei aqui, olha, num bando, num estado de bando, gregário é um bando, né? E o grupo humano que habita um certo período de tempo, um determinado lugar. Então, nós estamos aqui em Eloy Mendes, ou estamos aqui em Minas Gerais, estamos aqui no Brasil, né, que a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, num determinado momento das nossas vidas, das nossas criações, né, nesse momento, para quê? Para juntos a gente poder evoluir. E aí ele veio falar essa definição que eu achei muito boa, que é uma definição antropológica ótima. Sociedade é uma associação entre indivíduos que compartilham valores culturais e éticos e que estão sob o mesmo regime político e econômico, em um mesmo território e sob as mesmas regras de convivência. E aí eu trouxe essa figura muito interessante do quebra-cabeça, que cada um de nós somos uma peça desse quebra-cabeça, né? Fala assim, gente, Deus está brincando com a gente aí de montar um quebra-cabeça? Não. Mas nós temos o que? A nossa individualidade. E nesse montante, nessa individualidade, a gente o que? Se encaixa como as peças de um quebra-cabeça. Então, a sociedade é isso. Cada um fazendo a sua parte para que a parte do outro também se encaixe e assim por diante. Não tem aquela história, né? Quando a gente trabalha numa firma, por exemplo, ou trabalha numa escola, em qualquer lugar, você fala assim, ah, não, a minha parte eu fiz. Ué, como assim, né? E aí, você vai cruzar os braços e pronto? Você não vai colaborar com o outro? Você não vai perguntar para o outro se o outro precisa um pouquinho da ajuda, né?
Se você pode ser útil em algum momento para o outro, fiz a minha parte e ponto, acabou, né? E não é assim, a gente sabe muito bem, né? E aí a gente entra em Emmanuel. Logo no primeiro parágrafo, Emmanuel vem dizer assim, olha, a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito em processo de evolução e acrisolamento encontra os reflexos de si mesmo. Emmanuel já dá uma japuletada para a gente, né? Criações mentais. Acrisolamento é a ação de purificar, de tornar puro, depurado. Então nós temos aqui num momento em que nós precisamos nos depurar. Nós estamos aqui numa trajetória de ascensão, né? Nós não estamos aqui para ficar parados, estáticos, não. A gente está aqui para movimentar, e para movimentar para o alto, movimentar para o crescimento. E quando ele fala reflexos mentais, imagina isso, gente. Eu emanando aqui uma vibração positiva para o notebook dar certo, e o povo todo falando assim, vai dar certo, né? A minha vibração casou com a sua, casou com a sua, casou com a sua, não é isso? As nossas vibrações se casam. E aí eu coloquei uma figura de árvore ali, de floresta, porque imaginem uma floresta. Uma floresta não é uma árvore sozinha. Uma floresta não é um arbusto, não pode, não acontece isso, né? E a gente olhando ali de baixo, principalmente, olha aquela energia ali embaixo, as raízes se encontrando, né? Tudo se encontra. Imagina uma floresta que não tem insetos, que não tem animais, né? Que não tem répteis. Imagina uma floresta que não tem isso. Não é uma floresta, né? Não tem, né? As aves, né? Não vai acontecer, não existe. E aí os nossos reflexos, eles precisam estar ligados. Eles precisam estar ligados para que haja isso. Então, quando eu estou num processo de evolução, procurando o meu aperfeiçoamento, eu estou pensando no aperfeiçoamento do outro que vem atrás. Eu estou pensando no meu coleguinha que está ali, não é? Porque eu preciso disso. A gente fala assim que, gente, agora que eu virei espírita, eu vou pro mundo melhor, né? Eu vou desencarnar e vou pro mundo melhor, porque eu já entendo tudo. Ai, que nada, né? Ai, que mesmo mentira, né? Eu tô assim muito enganada, né? Agora é que eu vou voltar, talvez até para a Terra mesmo, porque é aqui que eu preciso aprender. Né? Ou para um outro planeta que precisa de mim ali. E aí eu trouxe esse vídeo que não vai ter som, mas vocês vão ver. Que alguém aqui assistiu Avatar? Avatar 1, que é fantástico. E eu trouxe um pedacinho do Avatar para a gente refletir um pouquinho. É até bom que não tenha um som, porque daí eu vou falando um pouquinho aqui com vocês. A gente imagina assim, que lá na época, né, naquele planeta, lá na Terra de Pandora, que eles estavam descobrindo ali, tal, é tudo uma história muito bonita, é muito, a gente se identifica com aquilo, porque a gente imagina assim, é um outro tipo de sociedade, mas com um amor, com um afeto, com uma coisa que eu gostaria de ter aqui na nossa sociedade. Então, eles vivem em função de uma sociedade onde todo mundo se comunica. E aí, no finalzinho do filme, é muito interessante que eles vão para aquela árvore grande, né? E aquela árvore grande é a que liga todo mundo do planeta. Todo mundo, os animais, os seres vivos, tudo ali acontece daquela árvore, a partir daquela árvore, aquela energia. Então, para mim, foi uma figuração assim de floresta
muito mais atraente até, né? Eu estava conversando com os meus alunos sobre isso, falei assim, tia, ele é muito grande, aquela árvore dá muita energia para as pessoas, não sei o quê. E é isso mesmo, a árvore dá energia para todos ali, para todos os seres vivos. Olha essa imagem que linda que é, né? Quando você assiste o filme pela segunda, pela terceira vez, você começa a ver determinados fatores que você não tinha visto ainda. E aí você liga na doutrina, né? Você fala assim, olha isso aqui. Nós aqui com a nossa tecnologia, a gente se achando tão avançados, né? E eles ali tão afetuosos. E aí, para falar um pouquinho, para falar um pouquinho dessa questão que acontece no planeta, Emmanuel vem nos falar que aqui dentro da sociedade nós temos um processo de ação e reação. Quando eu falo em ação e reação, eu fico muito contente e me vem uma lembrança muito longe, distante e afetiva dos meus primeiros dias de doutrina espírita. Eu comecei na doutrina espírita muito cedo, né? Meu irmão me levou para a doutrina espírita, já falei isso aqui várias vezes, né, com o pessoal. Meu irmão de São José dos Campos, aliás, a minha família toda está em São José dos Campos, só eu que não. E aí, um dos primeiros livros que eu li, Ação e Reação. E a gente sabe que tudo o que a gente faz termina dessa forma, né? É a lei de ação e reação. Lembrando que a sociedade também é uma lei natural, né? Trazida pela espiritualidade mostrada para a gente. Então eu vou mostrar aqui para vocês esse vídeo que eu achei muito interessante. Eu não sei se vocês já assistiram, se vocês conhecem, da colher de cabo longo. E quando você começa a se alimentar, as cores começam a surgir. Vocês percebem? Então ele começa a se alimentar, um alimenta o outro e as cores começam a surgir. E aí a gente fica pensando assim, né? Que egoísmo nosso querer aquele alimento só para mim, não é? Se eu compartilhar o alimento, eu vou ser mais feliz. Se eu dividir aquilo que eu tenho, eu vou ser mais feliz. Então, se eu dar, eu vou receber. Então, é com as nossas ações, no nosso dia a dia, e que a sociedade vai ser melhor. Não é? Isso foi um exemplo assim muito profundo e esclarecedor. Quando ele percebe que a cor muda. Se a minha cor está melhor, eu estou mais nutrido de sentimentos, nutrido de ideias, eu posso compartilhar com o outro. Eu gosto muito de um livrinho que chama O Homem que Tinha uma Ideia, alguma coisa assim. É um livro infantil, que ele tinha uma ideia. E aí ele contou para o outro, olha, eu tive uma ideia. E aí o outro teve duas ideias e contou por outro. O outro falou assim, eu tenho uma ideia também. E aí ficou com 3 ideias. E aí as ideias foram crescendo. Então as minhas ações, elas têm que ser assim. Eu não posso ter só para mim. Eu tenho que dividir com o outro, né? E para falar da pátria, que nós estamos aqui, né, nessa pátria, as pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização,
ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de almas, e aí não está falando se está encarnado, se está desencarnado, a gente percebe, né? A gente entende que sejam almas encarnadas, né? Se encarnadas, se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando muitas vezes de um país para outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. E a gente percebe que Emmanuel veio trazer essa lição das almas. Por quê? Eu não vou nascer sempre no mesmo país. Eu tenho que aprender em outros lugares. E eu tenho que oferecer também em outros lugares. A princípio, eu pensei que eu estava conversando com a Geni, né, Geni? A respeito da mudança de outro país para outro país, né? Assim, eu estou morando aqui no Brasil, mas o negócio não está muito bom, então eu arrumei um emprego fora e eu vou para lá. Estava falando, eu tenho uma filha que está morando em Portugal, ela foi para lá em dezembro de 96 e depois, né, voltou esse ano, em março, para nos visitar. Mas aí eu fico pensando, poxa vida, você saiu daqui para ir para tão longe, será que é por aí, né? E eu dou maior força, vai mesmo, conhecer outros lugares, conhecer outras culturas e vivenciar outras experiências. E levando aquilo que você tem de melhor. E aí a gente pensa assim, tirando o fato de que a gente pode mudar, de que a gente pode trocar de sociedade. Eu morava lá em São Paulo, em São José dos Campos, a vida inteira morei lá e vim me aventurar aqui nas Minas Gerais e amei, né? Falava para o Kardec assim, há mais de 25 anos que moro aqui, já sou mineira, porque quando eu chego lá na casa da minha mãe conversando com ela fala assim, nossa, mas você está falando muito mineiro? E quando eu estou falando aqui, o povo fala assim, nossa, mas você fala muito paulista. Eu falei assim, gente, não dá, ué. Da onde que eu sou, né? Agora eu já sou daqui, é o lugar que eu mais tempo fiquei. Então, mais aprendizado eu adquiri. Então, é aqui que eu quero ficar. Mas isso não significa dizer que numa próxima encarnação a gente não possa nascer em outro país e receber aquelas informações, porque nós somos seres infinitos. Então, quantas encarnações eu não tive como católica, por exemplo? E aí eu trago comigo uma série de conhecimentos, uma série de ensinamentos que são da doutrina, da religião católica, da Igreja Católica, não é? Até preconceitos, não é? Quantas e quantas coisas a gente não traz no nosso perispírito? E é com essas atribuições, essas coisas que nós trazemos do nosso passado, né? Que não é um passado tão longe, é um passado recente, é que se forma a sociedade atual. Quando a gente fala assim, nossa, fulano é muito preconceituoso, não está abrindo a cabeça, não está vendo que o mundo está mudando, que a sociedade está mudando. Olha, antigamente não podia fazer isso, agora já está tão normal, tão tranquilo, né? Nós temos na casa espírita casais homossexuais, né? A gente tem na casa espírita tanta diversidade. Eu falei assim, gente, mas não é que não está mudando, não é que não está aceitando. É que aquilo que eu tenho guardado no meu perispírito, no meu pensamento, na minha inteligência, os meus sentimentos, são da Lúcia espírito. Não são só da Lúcia agora, não é? Então eu tenho muita coisa que eu trouxe. Então quando a gente às vezes fala uma coisa contraditória, não é que eu sou retrógrada ou porque eu não aprendi. É porque ainda estou lembrando daquilo que passou. São as minhas lembranças antigas, né? E aí, o que a gente precisa fazer? Ressignificar. Aquilo que passou tem importância? Faz sentido? Porque você sabe que a gente tem lixeira, né? Todo mundo tem lixeira. E às vezes a gente tem que limpar. Eu falo assim que o nosso perispírito, a nossa mente, é que nem um armário, né?
quando está muito velho as coisas, que a gente não está usando, que está lá guardada há muito tempo, a gente precisa pôr para reciclar. A gente tem que jogar fora, vai se transformar, e é isso o ressignificado, né? Assim como os nossos sentimentos também. Hoje a gente estava falando a respeito da mágoa. Como que a sociedade está magoada? Como que a sociedade está triste? Nós estamos num planeta cheinho de guerra, né? É guerra aqui, é guerra acolá. E o que nós estamos fazendo? Será que a gente não está fazendo uma guerra também dentro da gente? Sabe aquela coisa de você chegar no serviço e o pessoal falar assim para você, bom dia para você, para mim não, tá péssimo. Não era nem para eu ter levantado. Já vai com o pé esquerdo, né? Já derruba a gente. Já derruba, né? Hoje eu cheguei na escola e falei assim, eu quero abraçar todo mundo hoje, eu preciso abraçar, porque nós tivemos um probleminha lá e eu tenho certeza que hoje todo mundo vai precisar de um abraço, vai precisar... Mas por que eu não faço isso todos os dias? Por que eu tenho que fazer só no dia que teve um probleminha? Né? E aí é o nosso país, né? Nosso país lindo. Aqui, gente, é muito interessante essa colocação de Emmanuel, porque ele está falando do lar coletivo, e o lar coletivo é essa sociedade que nós vivemos. E com essa época da pandemia, ficou muito claro como que as redes sociais afetam no nosso dia a dia. Como que uma palavra mal colocada no Facebook, no WhatsApp, né? Porque quando você está perto da pessoa, quando você está conversando com aquela pessoa, você tem um tom de voz, né? Eu falo muito assim, que no português, a gente fala, pingo é letra, né? Tem sentido. Então, eu falo assim, grosseiramente, ou uma escrita mal entendida. Ou sem vírgula. Ou sem vírgula, né? Esses dias eu fiquei pensando na vírgula. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Mas aí eu fico pensando assim, a gente tem que pensar na amplitude da tecnologia, né? Tem um amigo nosso que ele é filósofo e ele estava falando de questões assim filosóficas, de livros, por exemplo, que foram muito mal elaborados, muito mal terminados e que acabaram induzindo alguns adolescentes que leram os livros ao suicídio daquela época, né? Numa época mais antiga. E hoje nós temos séries, né? Nós temos algumas colocações no Facebook, outras redes sociais, por exemplo, que levam realmente as pessoas, os adolescentes, principalmente, né, os adolescentes que estão em fase de mudança, a procurar outros caminhos. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Então, há de se tomar cuidado, né? E eu coloquei esse filme aí da Netflix, O Mínimo para Viver, que aconteceu exatamente isso. Eu não sei se vocês já assistiram. É um filme que fala sobre a anorexia, fala sobre bulimia, e a moça coloca alguns desenhos na rede social e uma das colegas dela, que se conecta lá com ela, tudo mais, vê aquilo e se suicida. E a família vai lá e briga com ela e tem tudo um problema sério. Então, há de se ter assim responsabilidade naquilo que nós fazemos, na frente e por trás das redes sociais, né? Porque depois de uma palavra colocada lá, acabou, não tem como. Você pode até tirar, mas depois que você tira, muita gente já viu, né? E a doutrina espírita, ela chama muito a nossa atenção a respeito da responsabilidade. Principalmente, né? A responsabilidade de cada um com o outro. A minha responsabilidade com o outro, né? E aqui ele fala que aqui ele cortou um pedacinho ali, não dá para ver, mas eu
ele fala uma parte muito, muito interessante, que o lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam, que a gente já falou, entre as fronteiras vibratórias que o definem, por intermédio dos breves aprendizados berço-túmulo. Então, todas as vezes, né, quando ele fala berço-túmulo, do meu nascimento até o meu desencarne, há de se ter um aprendizado, há de se ter um momento, né, que denominamos existências terrestres. Transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançado de si mesmo e conforme aqueles que haja assimilado do ambiente que estagiou. Então, é um estágio que nós estamos fazendo aqui. E de que forma que eu vou cumprir esse meu estágio? Será que eu vou efetivar? Será que eu vou passar no estágio? Né? O que será que vai acontecer? Atingida a época de aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea, emprestada ao espírito para sua excursão de desenvolvimento e serviço, elevação na esfera da carne, colhemos os resultados de nossa conduta. Então, ali eu coloquei a balança para vocês verem. Quando você está naquele momento, né? Você desencarnou, e aí você precisa pesar os prós e os contras. O que eu fiz que foi bom e o que eu fiz que não foi tão bom? Como que foi essa minha encarnação? Né? Será que a balança vai ficar assim, retinha? Será que ela vai pesar mais para cá, mais para lá, né? Eu lembro uma época que eu brigava muito com meu marido, né? Eu falava para minha mãe, mãe, vou largar, não tem jeito não sei o que e tal. Aí a minha mãe pegou e falou assim, você já colocou na balança as qualidades e os defeitos? E a gente coloca, né, Vânia, né, Geni? A gente coloca na balança todos os dias. Ah lá, olhou! Né? A gente coloca na balança todos os dias e as qualidades são maiores, né? A balança pesa, a balança pesa para o lado das qualidades, porque lógico, todo mundo, não é? Com certeza. A nossa balança tem que pesar para o lado da qualidade, porque viver em comunidade, viver em sociedade não é fácil. A gente está falando da sociedade no geral, mas vamos pensar no nosso lar, na nossa casa, né? É tão difícil você viver com o outro. Às vezes uma palavra num momento que não deveria falar, né? Então vamos pensar, vamos refletir. E eu estou falando para vocês, estou apontando o dedo para mim, né? Não é assim? Porque a gente tem, como diz, telhado de vidro. Né? A gente passa por essas situações, isso é normal, né? Então é preciso recomeçar o trabalho. Ali pegou um pouquinho. Gente, vamos entrar num fator agora muito interessante, que a gente fica pensando assim. Vamos pensar na nossa sociedade. Né? A nossa sociedade, somos todos iguais? E Emmanuel veio trazer isso para a gente, né? Dessa forma, os corações que hoje oprimem o próximo. E quando ele fala oprimem o próximo, pode ser em qualquer situação. E a prevalecerem da galeria social em que se acastelam, na ilusória supremacia do ouro, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que se semearam no solo das necessidades alheias. Emmanuel fala bem difícil, mas ele fala direto ao coração. Eu coloquei esse cartaz aqui da Histórias Cruzadas, que é um filme que vira e mexe a gente assiste, vira e mexe, passa na sessão da tarde, da manhã, da noite, da madrugada, né?
E ele é um filme esplêndido, falando sobre essa questão de divisão de classe social, de fatores raciais, e extremamente aflitivo, porque a gente não consegue entender. Fala assim, gente, nós passamos por isso? Opa, passamos e ainda passamos. Né? É muito difícil. Eu lembro uma vez, muito interessante, que eu trabalhava numa escola, eu era secretária de escola, eu fiz 13 anos secretária de uma escola, antes de ser professora. E eu trabalhava nessa escola, lá em São José dos Campos, e bem na frente da secretaria, numa distância assim, como daqui até a parede, tinha a minha sala da secretaria, e lá na frente era a sala da dentista. E a auxiliar da dentista era uma mulher negra, Dona Margarida, muito bonita. Aí meu marido veio, conversou comigo, tal, não sei o que, e foi embora. Aí a Dona Margarida saiu lá do lugar dela, veio até mim e falou assim, nossa, Lúcia, eu já gostava de você, agora eu gosto ainda mais. Eu falei, por que, Dona Margarida? Ah, porque você casou com um homem negro? Aí eu peguei e falei assim, nossa, mas o meu marido não é negro. Aí ela falou assim, não? Eu falei, não, né? Eu falei assim, é que ele é peludo. Se a senhora raspar os pelos que ele tem, a senhora vai ver que debaixo daquele pelo todo, ele é muito mais branco do que eu. Eu que sou a pretinha de casa. Daí ela deu risada, né? E é verdade mesmo. Então a gente fica pensando assim, em qual situação, às vezes, a gente já não foi discriminado e já não discriminou. Em quantas situações? Porque são aquelas lembranças que eu tenho lá do meu passado. E aí a gente pega Emmanuel falando isso, né? Não é só na questão da cor, não é só na questão do racismo, é na questão de tudo. Ah, porque a fulana é menos provida de inteligência. Ah, é porque fulano não consegue fazer aquilo direito. Ah, porque ele é doente, coitadinho. Então a gente tem uma fala, né? A gente tem um processo ainda na nossa sociedade de discriminação. E aí Emmanuel fala assim, nossa, vocês vão voltar, hein? Vocês vão voltar. E aí quando vocês renascerem nesta sociedade, vocês vão ser o quê? Olha, vocês vão receber no seu lar irmãos que vocês discriminaram, pessoas que vocês trataram mal. Então a gente fala assim, que essa questão de, e esse livro aqui ele fala muito, ele tem para cada 3 capítulos é um fechamento, né? Então ele tem o capítulo do berço, o capítulo dos filhos, o capítulo da educação. Então, para cada 3 capítulos ele fecha, e ele fala muito isso do nascimento, de como você veio encarnado, qual é a família que você precisa estar. E é isso, a sociedade ela é assim. Eu não vou nascer sempre com aquela família, porque eu preciso desenvolver laços com outras pessoas, com as pessoas que eu tratei mal, com as pessoas que eu escravizei, com as pessoas que eu negligenciei. São com essas pessoas que eu preciso me afetivar, né? Me afetuar, me criar convívio, criar laços. São com essas. Uma vez eu encontrei um amigo que ele falava assim, eu gosto muito da doutrina espírita. Nossa, adoro, leio até uns livros espíritas, mas eu não vou ser espírita não. Eu falei assim, mas por que, se você já gosta tanto, já é simpatizante, assiste palestra e tudo mais? Aí eu falei assim, não, só de pensar que a minha mãe na outra encarnação pode ser outra pessoa, eu gosto tanto da minha mãe, amo tanto a minha mãe, né? Então, o que ele queria é que a mãe dele fosse mãe dele para sempre. E eu sempre falo isso, se nós estamos aqui para evoluir, se eu preciso evoluir com o outro, não tem significação, né? Não tem sentido eu ser filha da minha mãe nas outras encarnações para sempre. A minha mãe pode ser minha filha, né?
Ou ela pode ser minha madrinha, ou ela pode ser minha colega de trabalho, ela pode ser tantas outras coisas. Então a gente vai tentando tirar essas emoções do nosso pensamento que não fazem sentido, esses apegos, né? Que não fazem sentido. Gente, para a gente encerrar, que nós estamos na nossa hora, em todas as épocas a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas nos fios da existência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo da planície vulgar ou acelerando para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. A evolução, ela não tem pressa, mas nós, espíritos encarnados, temos. Né? Eu falo que, eu falei para vocês no começo, é importante que eu pegue na mão de um colega meu que está do meu lado e queira que ele conheça as mesmas coisas que eu conheço e que me fazem bem. Então, se eu conheço a doutrina espírita, levar uma mensagem para o outro, oferecer um livro, trazer para uma palestra, não faz mal, que nem caixa de galinha, né? Não faz mal. Porque eu quero que ele conheça aquilo que eu conheço que está fazendo bem para mim, que tem importância na minha vida, né? Então nós temos assim, a gente não tem pressa porque a gente sabe que vai reencarnar de novo, mas a evolução está batendo ali na nossa porta. Olha, vamos, acelera aí o passo. Tem muita gente aí, tem muitos espíritos no planeta, vamos. Você precisa ajudar, você precisa crescer. Lembrando que a vida social que a sociedade é uma lei natural, e aí Emmanuel diz isso, e Kardec diz o seguinte: a vida social está na natureza? Perguntaram a Kardec no Livro dos Espíritos, né? Kardec perguntou aos espíritos. Certamente os espíritos responderam: Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Se eu tenho a palavra, se eu tenho a comunicação, hoje a gente sabe que a palavra, a comunicação não acontece só através da fala, através da palavra. A comunicação pode se dar através de outras coisas, a Libras, por exemplo, né, que é uma comunicação, e tantas outras formas de se comunicar. Mas se eu tenho o privilégio de ser um ser humano encarnado nesse planeta e eu estou aprendendo inúmeras coisas, eu não posso me isolar, eu não posso virar um eremita. Eu tenho que conviver, e conviver bem, conviver com harmonia, com alegria, que é o mais difícil, o mais complicado. É isso. Mas fica aqui então a mensagem de Emmanuel para vocês e a mensagem de Kardec. E que cada um de nós possa fazer a sua parte, né? Dentro das nossas melhores condições. Porque não é fácil, não. Mas Jesus está do nosso lado. É um parceiro para a vida inteira. Obrigada, gente.